Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que nos acompanha de casa, que Deus possa lhe abençoar da mesma forma, da mesma maneira que Ele irá fazer conosco aqui nessa noite. Você que está lá atrás, quiser vir mais para próximo, você fica tão longe, tão distante, que Deus Ele possa se usar da sua graça e da sua misericórdia. Assim como falaram, eu não vou falar de mim, mas do Senhor. Eu creio que seja a única pessoa que nós falamos e não fica com raiva, mas com alegria. Porque quando se fala falar de Deus ou falar do outro, se tem logo a mente de falar mal, né? Mas é falar bem. Falar daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode fazer por nós, para nós e através de nós, através da sua palavra. Culto de jovens, eu me recordo há 20 anos atrás, eu participava frequentemente de culto de jovens, tenho hoje 40, já se foram aí 20 anos, então as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo, então eu tenho 20 anos, por isso que estou no mesmo nível de vocês, assim como jovens, 20 anos. Lembrava de Rafinha pequena, né, meu? Olha o tamanho, já está casada, daqui a pouco mãe de filhos, em nome de Jesus. Mas o tempo, ele passa, jovens. O tempo, ele passa e passa rápido. Eu sei que vocês já ouviram isso, eu sei que vocês sabem disso, mas prestem atenção no tempo. Porque o tempo, ele passa rápido. Ele passa tão rápido que nós não percebemos. Para você, 20 anos demora, né? Mas para mim foi ontem, os 20 anos que se passaram diante da presença de Deus, ininterruptos na casa do Pai. Não tiveram momentos só de alegria, mas momentos de tristeza, momentos de desânimos, momentos no qual nós queríamos desistir daquilo que nós abraçamos, daquilo que nós decidimos seguir. Mas o Senhor, através da sua graça, da sua misericórdia e bondade, nos tem mantido de pé até hoje. São 20 anos, se nós fôssemos contar o nosso testemunho, daria muitos sábados de culto de jovem para poder falar aquilo que Deus ele tem feito, aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E 20 anos, como eu estava falando, se passaram, o tempo ele passa que nós não nos percebemos. Mas quantos aqui estão que assistem desenho ou já assistiram? Não tenho medo não de levantar a mão não, porque eu assisto desenho até hoje ainda, viu? Tenho ali o meu filho, 10 anos, Davi, e assisto desenho com ele. Só que os desenhos são diferentes do tempo da minha época. Eu não vi você levantar a mão se você assiste desenho. Tá escuro, mas eu estou vendo, viu? Assiste ou já assistiu? Agora. Então tudo é assim com medo. Levante a mão. Quantos assistiram desenho nas suas vidas? E que ainda assistem? Ainda bem. Eu creio que todos aqui vão lembrar. Eu creio que os mais velhos não. Assim como meu amigo Zeca, Ana Carla que está ali, Tadavani, Damião, Del. Mas um desenho que tinha por nome Coragem, o Cão Covarde. Quantos lembram desse desenho? Quem não assistiu, não procura assistir ele não, viu? É um desenho meio tenebroso. Na época de 1970, não era o desenho que passava em 70, tá? Em 1970, tinha um casal de idoso que tinha um cachorro e moravam nos Estados Unidos. É mais ou menos assim a história do que se relata, onde tiraram o exemplo para fazer o desenho. E nessa época, eles moravam de boa na casa deles. Mas de uma hora para outra passaram a ter coisas extra, fora, que causava espanto para eles, e eles ligavam com frequência para a emergência, o 911, se não estou enganado, lá nos Estados Unidos. Isso era motivo de ser bizarro para aquela época para eles. Mas o cão Coragem, o Cão Covarde, aqueles que assistiram, ele era um cachorrinho pequeno, rosinha, né? Medroso que só ele, não fazia nem jus ao nome de ser Coragem, o Cão Covarde. E em meio aos medos dele e às dificuldades que se encontrava,
ele conseguia salvar a sua dona. Quem lembra do nome dela? Como? Ariel, tá vendo? Tem gente que assistiu, tá vendo? Muriel, a velhinha. E ele conseguia libertar ela dos demônios, dos ETs que vinham abduzir ela. Em meio ao medo dele, ele conseguia salvar essa senhorinha dos perigos da vida. E quando se fala em coragem, de quem nós lembramos na palavra de Deus? Quem se arrisca a falar? Davi. Quem mais? Sansão. Vamos lá. Qual outro? Quem? Josué. Quem mais? Quem? Esté, teve uma mulher de coragem. Quem mais? Abram a sua Bíblia no texto, que nós vamos utilizar ele como base nessa noite. E Josué foi dito aqui nessa noite. Bruninho disse que 2 horas de palavra estava bom, não foi, Bruninho? Misericórdia. Aí você não vai continuar sentado não, você vai levantar e ir embora. Mas eu prometo ser bem breve na ministração dessa noite, aquilo que Deus ele colocou em nosso coração, em meu coração, para ministrar para vocês. Quando o Bruninho me convidou, ontem à noite, eu estava no serão na fábrica, e eu digo, meu Deus, o que eu vou levar? E o Senhor me lembrou desse texto de Josué, para aplicar nas nossas vidas. E eu fui meditar mais uma vez nesse texto, que é muito conhecido nosso, Josué capítulo 1, a partir do verso 1, se puder projetar ali, vai ser bom para nós lermos a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso do 1 ao 9. Amém? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Por onde você andar. Até o 9. Você pode sentar? Quando o Senhor trouxe à minha memória esse texto, veio logo a palavra coragem. Por isso da introdução pequena que eu dei a respeito de coragem, o cachorrinho, o covarde, que na melhor das hipóteses seria o nome dele não de coragem,
mas de covarde. Pelo medo, pela desistência, pela correria daquilo que estava posto diante dele. E quando eu perguntei de exemplos bíblicos de coragem, foram citados vários nomes: Davi, Esté, Sansão, mas Josué, quando nós falamos de coragem, nós nos lembramos desse texto de Josué 1, onde Deus vai pedir a Josué que ele tenha coragem, que ele tenha bom ânimo. Nos dias de hoje, travamos várias batalhas. Não é assim diferente com vocês, jovens. Desafios, medos e indecisões de como vamos executar, guerrear e vencer os obstáculos do dia a dia. Quantos desafios na vida nós temos? Vocês têm. Quer de uma decisão de uma roupa, a que vai sair, com essa eu não vou não, porque eu já fui o outro sábado. Vamos ver, eu só tenho essa roupa. Quando o Bruninho estava falando aqui para não se preocupar na cor da roupa que vai, eu digo, ai meu Deus, conhecendo jovens, como eu conheço, vão comprar uma camisa para ir. E mais na disputa de não querer vestir o branco, me desculpe Bruninho, não é lhe contradizendo, mas nós temos esse espírito de lutar, de competir. Então, nós nos preocupamos com a roupa que vamos, com o sapato que vamos escolher, com o tipo de curso que vamos cursar depois do estudo, depois do ensino médio, o ensino superior. O que eu vou fazer? O que eu pretendo fazer para minha carreira profissional? Quem eu vou procurar para ser o meu namorado, as meninas? Quem vai ser a minha namorada, os meninos? Com quem eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? O que eu vou fazer? Sempre existem essas perguntas na nossa vida de como nós vamos fazer e o que nós vamos ser. Mas o que isso tem a ver com o texto? Aparecendo os obstáculos, as dificuldades, as incertezas, nós nos perguntamos, né? Por tantos desafios que temos à nossa frente. Incertezas e medos e indecisões se frustram e param diante dos obstáculos, diante das barreiras, diante do que está posto diante de nós. Nós paramos e travamos, porque queremos chegar logo ao objetivo, mas esquecemos as etapas, esquecemos do que nós precisamos enumerar para poder chegar no nosso objetivo. Nós precisamos ter atitude em solucionar corretamente nossos medos, nossas indecisões, os obstáculos do dia a dia. Precisamos dar um basta nessas incertezas. Se Deus está comigo, se Ele está à frente de tudo isso, o que precisamos entender e em que confiar? Em que para todas as nossas dúvidas e incertezas da nossa vida? Como nós devemos compreender aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos dar ouvidos ao que Deus nos pede? Foi assim na vida de Josué. Será que Josué, ele já não era forte e corajoso? Existe até uma musiquinha que as crianças cantam, né? Forte e corajoso como Josué. Quantos de nós precisamos ser fortes e corajosos no dia a dia, em meio às batalhas da vida, em meio às incertezas que nos cercam, naquilo que nós queremos? Mas será que nós perguntamos ao Senhor, confiamos nele, naquilo que Ele quer para a nossa vida? Será o que temos feito hoje foi a vontade de Deus para nós?
vontade, e qual é essa? Boa, agradável e perfeita? Ou a vontade permissiva? Pela minha escolha, o Senhor, através daquilo, Ele foi trabalhando na minha vida, mas que foi uma escolha minha, não foi uma escolha de Deus para a minha vida. Então nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, nos norteia a tomarmos decisões convincentes daquilo que Ele quer para a nossa vida. No texto de Josué nós tiramos um grande ensinamento de como seremos bem-sucedidos em nossa trajetória. Seremos corajosos ou covardes? A escolha é nossa, não é de Deus. A escolha é nossa. Quando Josué saiu do Egito, ele tinha cerca de 40 anos, ou seja, na minha idade. Quarentão. É velho, né, para vocês? 40 anos. Josué, ele saiu do Egito com 40 anos. O que vocês acham hoje? O que um homem de 40 anos é capaz de não fazer? Podem falar, tá? Eu não vou constranger vocês, nem vou ficar com raiva de vocês, aquilo que vocês disserem. O que um homem de 40 anos não é capaz de fazer? Um de cada vez, sem tomar a frente do outro. O que não pode fazer, que vocês acham que é empecilho para ele, é um obstáculo para um homem de 40 anos? Tirando Zé Carlos, Ana, Damião e Davani que estão ali, Andréia, eu acho que é os 40 que estão aqui. Quantos têm 40 anos ou mais? Levantem as mãos. Ninguém, né? Então vocês jovens, o que vocês acham que um homem de 40 anos não é capaz de fazer? Bora, gente. Oi? Eu só não pulo porque eu acho que não tem uma corda aí pra mim pular. O que mais? Só pular a corda? Didel. Eu não chamo você para plantar porque eu quero um jovem para falar, viu? Você tem 40 também. Plantar bananeira. Dá para plantar, mas eu não vou plantar não, viu? Oi? Não entendi ainda. Dormir tarde? Não dorme tarde não, é? Eu ontem fui dormir 11 horas. Oi, Letícia. Não entendi, pera aí. 11 horas é cedo, é? É? Misericórdia. Agora eu tô ficando velho mesmo. Vamos ouvir Letícia. Diz, Letícia. Acordar tarde. Eu não consigo não, acordar tarde não. Peraí. Davi também não acorda tarde não, viu? Davi tem 10 anos, mas nos feriados no domingo é o dia que ele acorda mais cedo. Porque ele diz que é pouco tempo. Então por isso que ele tem que acordar cedo, que é para ter tempo para fazer o que ele quer fazer. Acordar tarde. O que mais? Bora, gente, tem muita coisa. Eu acho que um homem de 40 anos não é capaz de fazer mais, né? E aí? Uma mulher de 40 anos, então, pronto, assim. Minha esposa não tem 40, mas tá perto. Mas Davani já tem 40. Eu sei disso. Contando a tua idade, tá vendo, pensa? E aí? Que mais? Ninguém tem mais nada? Pode fazer tudo, hein, Rafa? Tá vendo? Não, Rafa, tu não tem isso tudo não. Tu é nova. Então acho que um homem de 40 ele pode fazer tudo. Foi isso que o Rafa tá dizendo aí, ninguém quer dizer mais nada. Josué, ele tinha 40 anos quando ele saiu do Egito. Quando Moisés morreu, Josué tinha 80 anos, o dobro da minha idade. O que um camarada de 80 anos não pode fazer, irmãos? Vamos lá, até essa eu posso dizer, né? Eu vi um Reels no Instagram, acho que é Reels que fala, né? Eu não sei porque vocês estão rindo. Eu vi um videozinho no Instagram que tem lá, pronto, fica mais fácil, né?
que tinha um coroa lá de 70 anos malhado. Eu disse: eita, Davi, vai ser eu. Ele dizia: eu duvido, não sei se os que aqui estão viram isso, eu duvido você chegar a 70 anos com esse corpo que eu estou. E o velho era malhado, sarado, mais do que eu, um pouquinho só. Mas eu digo: rapaz, isso aí é um desafio para mim. Nós estamos estudando no seminário, né, João Vitor, sobre mordomia cristã. E a mordomia cristã, ela vai falar sobre também o cuidado do corpo. Vocês jovens que gostam de malhar e gostam de se exercitar. Tem um jovem ali de 40 anos, Del, que gosta disso, vive me chamando para ir malhar na academia. Eu digo: Del, me pagam para me pegar peso, eu vou pagar para pegar peso, tá difícil eu fazer isso. Mas nós devemos cuidar do nosso corpo também. E o que nós temos feito? Tomado Coca-Cola, esse mal eu não carrego mais, que eu não tomo. Nós temos dormido tarde. Para vocês jovens é bom dormir tarde, mas lá atrás vocês vão ver o quanto é difícil. Uma noite perdida, nunca mais recuperada. Comido coxinha, pizza. É bom, né? É o que Davi disse: pai, é bom demais comer coxinha, pizza. Eu tenho que comprar inhame, batata doce, macaxeira para comer mais vezes no dia. Eu disse: não, pai, inhame tem gosto de terra. Inhame tem gosto de terra? Eu não senti esse gosto ainda não. Para Davi tem gosto de terra, por isso que ele não gosta. Mas nós devemos cuidar do nosso corpo. É bem verdade, você pode dizer: ah, Wagner, mas naquela época de Moisés e de Josué, 80 anos era 20 anos de hoje. Será? Josué, ele tinha 40 anos quando ele saiu do Egito e tinha todo o vigor. Quando Moisés morreu, que ele assumiu o posto de Moisés, ele tinha 80 anos de idade, que para nós e ao nosso ponto de vista já está ultrapassado, né? Já não pode fazer mais nada. Pegar em peso, eu hoje sinto a minha lombar e vim sentir um nervo ciático que não sabia nem o que era isso. Vocês sabem o que é nervo ciático? Eita, ainda bem, pensei que só era eu, é? Disso aí eu peguei vocês. Nervo ciático é um nervozinho que sai da coluna cervical para as pernas, para poder dar mobilidade às pernas. E devido ao peso e encurvando-se muito tempo com frequência, eu senti o nervo ciático, como eu estou sentindo até hoje ele inflamado, doer. Aí o povo diz: é a idade chegando, uma perna está doendo. E por que a outra não está? Se diz que é a idade, que as duas têm a mesma idade. Mas a idade e a canseira e o enfado só vem, a Bíblia fala, depois dos 70. Então eu tenho 40, ainda não chegou o enfado nem canseira. Mas voltando para aqui, para o texto, Josué ele tinha 80 anos quando ele saiu do Egito. Quando Caleb cobrou a sua herança, em Josué 14, verso do 6 ao 14, nós vamos ler Josué 14, do versículo 6 até o 14. Diz o seguinte: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o queneneu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Por causa de mim e de ti, da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era,
tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até ao dia de hoje, porquanto persevera em seguir o Senhor, Deus de Israel. 85 anos. Josué e Calebe, porque os dois entraram, uns dos 12 espião eram Josué e Calebe, que foram espiar a terra de Jericó. Eles tinham 85 anos. Eles passaram 45 anos no deserto, andando no sol quente, enfrentando chuva, vento, tempestades de areia, mas a presença do Senhor era com eles. E 45 anos Calebe esperou por sua herança. Aí eu falo para vocês, jovens, que não gostam de esperar: o que você tem esperado do Senhor? E qual tem sido a sua perseverança, a sua paciência e a sua esperança no Senhor, naquilo que Ele prometeu ou tem prometido para você? Você tem feito? Você tem esperado? Você tem dedicado a sua vida ao Senhor naquilo que Ele lhe pediu para fazer? Então a gente viu que eles tinham 85 anos quando receberam a promessa do Senhor. Josué, ele tinha cerca de 5.000 homens no seu exército para guerrear. 5.000 homens. Está lá em Josué 8:11. Mesmo assim, o Senhor precisou falar para ele: seja forte e corajoso. Josué 1:9. Ele foi escolhido para liderar o povo de Israel. Ele foi escolhido por Moisés ou foi escolhido por Deus? Quem sabe? Josué, filho de Num, a gente viu no versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: o Senhor escolheu Josué. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós sabemos da história que Deus prometeu a terra a Moisés e ao seu povo. Porém, quantas pessoas daquela geração entraram na terra prometida? Quantos? 5.000? Quem acha que foi 5.000? Levanta a mão. Quem acha que foi 2? Levanta a mão. Quem acha que foi 100.000? Levanta a mão. Quem não acha nada? Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida: Josué e Calebe. Somente 2. Por isso que ele fala: Moisés, o meu servo já é morto, porém levanta-te tu. Aí você diz: não, talvez para Josué tenha sido fácil. Josué, ele passou a peregrinação dos 40 anos no deserto com Moisés e os seus antepassados. Ele viu o povo murmurar, o povo reclamar, o povo questionar a Moisés. E ele estava agora diante de um povo. É bem verdade que a geração antiga tinha morrido, mas os pais passaram para os filhos. Ele disse: e agora? Eu conjecturando, o que será que Josué lhe pensou em ver tudo aquilo? Em saber que ele ia liderar um povo que era
povo idólatra, um povo que murmurava, um povo que não tinha fé em Deus, apesar de ver os prodígios de Deus. Não te mandei eu, o versículo 9 vai falar. Deus perguntando se não foi claro o suficiente com Josué. Não tu mandei eu, o Senhor que tinha mandado. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Se Ele ordenou, prossiga, vá em frente. Não olhe para trás, nem para os lados. Mas precisamos estar atentos se foi a voz de Deus, se é a voz da nossa consciência ou se é o inimigo. E como é que nós fazemos isso, presbítero? Discernimos a voz de Deus. A Bíblia vai falar, o próprio Jesus ele vai dizer que as ovelhas dele ouvem a sua voz e a seguem. Mas como eu vou ouvir a voz de Deus se eu não medito na sua palavra? Onde o texto de Josué, o Senhor ele vai falar isso para Josué: medita na minha lei de dia e de noite, para que guardes tudo o que está escrito. Qual é a orientação de Deus para nossas vidas? Nós temos dado ouvidos a Deus naquilo que Ele nos pede, naquilo que Ele tem falado? Não te mandei eu? Ainda vai falar o texto: esforça-te, saia do comodismo. Esforçar-se, fazer um esforço. Fazer um esforço para quê? Para meditar na palavra, para ler, para guardar conforme tudo está escrito. Não é fácil aquilo que Deus nos pede para fazermos, mas também não é impossível. Eu preciso me esforçar. O contrário de coragem é covardia. O contrário de ter coragem é ter preguiça. Aí já tem aquele outro novo videozinho, né? A gente morre de rir quando vê. Onde é que habita a preguiça? Ah, o menino em nós. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, já diz um provérbio. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos nos esforçar para fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazermos. Bom ânimo, cara feliz. Porque quem está de bom ânimo não está de cara feia, não está emburrado. Tem até aquela músicazinha de Aline Barros, né? Carinha emburrada não é coisa de cristão. Não é não. As meninas estão rindo ali, ó. Já cantaram muito, não foi? Mas nós precisamos ter bom ânimo, expressar a face de Cristo. Nós precisamos. Tristeza não faz parte de Deus. Bom ânimo não é uma tarefa fácil, porém precisamos estar alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, ter bom ânimo. Não temas. Existe na Bíblia 366 vezes não temas. Para cada dia do ano, até para o ano bissexto, que tem 29 dias, o mês de fevereiro, o Senhor nos diz: não temas, não tenham medo, não se apavorem, não se desesperem, não se descabelem, porque a prova está para acontecer e eu não sei se vou passar na prova. Não quero te ver com medo. O Senhor nos pede isso. Ele não nos quer que nós tenhamos medo. Quando percebemos perigo real ou imaginário da nossa imaginação. E olha que tem muita gente com a imaginação fértil, né? No desenho de Coragem, o Cão Covarde, muita coisa era da cabeça do cachorro, ele imaginava. E quantas vezes nos nossos dias nós hoje não imaginamos ou pensamos: mas rapaz, fulano nem falou comigo, será que ele está com raiva de mim?
O que foi que eu fiz? Aí começa a imaginar, não é assim com vocês não? É não? Só comigo então. Depois eu tenho que mudar, viu? Na nossa imaginação, o medo. 1 João, capítulo 2,14, antes de projetar, o que é que tem dizendo lá? 1 João 2,14. Quem sabe? Como é, João? Projeta lá, Bruno, por favor, para nós lermos. 1 João 2,14. Você jovem não deve esquecer desse versículo. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque... Vocês estão lendo? São o quê? Não é nada, é fraco desse jeito. Vamos de novo. Jovens, eu escrevi a vocês porque... Tá quase, né, Bruno? Jovens, eu escrevi a vocês porque... Mais ou menos fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Tenho esse texto anotado. Meditem nele. Eu sei que vem falar sobre pais, sobre filhos, mas vocês jovens, o Senhor escreveu a vocês porque sois fortes e já vencesses o maligno. Nós precisamos internalizar isso em nossa vida. Josué ele foi alertado a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Josué 1:8. Está contigo. Eu estou já terminando. O texto vai falar sobre estar contigo. Você nunca estará sozinho. Eis que estou com vocês até o ano 2023. Para rimar. É assim que está o texto? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde quer que nós estejamos, para onde nós formos, o Senhor está conosco. Nós precisamos alertar para isso. Porque onde pensamos que estamos escondidos do líder da juventude de Bruno, Rafa, estou escondido, aqui eu posso fazer. E escondido de Deus, Deus não está me vendo, eu posso fazer. Meu pai e minha mãe está longe. Veja, tem coisa que Davi faz, está ali sentado. Aí André descobre, mãe, quem foi que disse a tu? Aí André diz, foi o Espírito Santo de Deus que me disse, nem tem medo. Mas aonde quer que nós estejamos, o Senhor está conosco, porque é uma promessa dele, não é minha, não é do pastor, não é de Pedro, não é de Paulo, é uma promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, aonde quer que vocês estejam. Onde quer, tudo e todos, onde você for, com quem estiver, sejam imitadores. Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo vai falar sobre isso. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não que venhamos imitar a Paulo, mas o próprio Senhor. Ele, parafraseando, ele diz, olha, me imitem, porque eu tenho imitado a Cristo. A maneira que eu tenho vivido, vocês devem viver da mesma maneira, porque eu estou imitando a Cristo. Quantos de nós poderíamos falar isso, de sermos imitadores do Senhor? O verso 9 vai encerrar dizendo que andares, né? Por onde quer que andares, os teus caminhos guardados por Deus. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus que nos orienta, é Deus que nos guia. Se não for assim com a sua vida, deveria ser. Deveríamos todos os dias acordar cedo, como é o costume de velho, né, João? Mas meditarmos na sua palavra. A primeira coisa, as primeiras palavras nossas, que deveria ser para o Senhor, em uma oração, em uma entrega do dia ao Senhor, em um devocional, em uma leitura da palavra.
Por experiência própria eu digo a vocês, façam isso. Se já fazem, continue e peçam forças a Deus para fazer, para continuar fazendo. Mas medite na palavra de dia e de noite. Eu sei que os olhos amanhecem embaçados, né? Não dá para ver quase nada. Mas esfrega o olho, vai lavar o rosto e vai meditar na palavra de dia. Ah, mas eu me acordo muito cedo para ir para a escola. Eu também me acordo cedo. Não vou para a escola, mas vou levar um para a escola e ainda vou trabalhar. Mas medito na palavra de dia e de noite. Continue, eu vou usar esse termo, não que façam, mas continue fazendo, meditando nessa palavra de dia e de noite. Salmo 139, para nós encerrarmos. Por onde quer que nós estejamos, Deus, Ele nos cerca. Deus, Ele está em nossa volta. Salmo 139 é tremendo, é muito conhecido, mas precisamos atentar para ele. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhecem todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. O verso 5 vai falar sobre isso. Tu me cercastes em volta e me puseste sobre mim a tua mão. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. O Senhor nos encoraja. O Senhor está conosco. Ele tem nos conduzido. Precisamos confiar no Senhor, naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para nós fazermos. Precisamos ter coragem, precisamos ter bom ânimo, precisamos dar ouvidos ao Senhor. Muitos pensam que para serem bem-sucedidos na vida é necessário poder, é necessário ter aquisição, ter bens. Mas Deus, Ele fala para Josué, para ele ser bem-sucedido, primeiro, ser forte e corajoso. A tarefa seguinte para Josué não seria fácil: obedecer a palavra de Deus, ler e estudar, meditar a lei de Deus, de dia e de noite, assim como falei. Você seguindo as palavras de Deus, que Deus falou para Josué, talvez não terá o sucesso nos padrões do mundo, mas será uma bênção onde quer que estiver. Deus irá te honrar e te usar para a glória dele. Naquilo que Ele te chamou para fazer, apenas obedeça os seus comandos. Medite nessa palavra. Medite naquilo que o Senhor tem falado para você, que você será bem sucedido. Eu agradeço a Bruno e a Rafa pela oportunidade. Foi bem rápida, não tão pouco, mas espero ter contribuído com você naquilo que Deus colocou em meu coração, para que Ele possa fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha vida e na sua vida. Nós precisamos dar ouvidos à voz do seu Espírito. Que Deus abençoe você que acompanhou de casa, que Deus tenha falado com você da mesma forma, a qual eu tenho certeza que falou conosco nessa noite. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus.